mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alie-se conosco no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que sempre testa positivo para Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 18. Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és teu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fostes achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te coloque ainda mais nas mãos de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus. Positivo ou negativo? Existe sempre uma grande expectativa quanto ao resultado de qualquer teste ou exame de saúde realizado. Todos querem e esperam receber
a informação ou confirmação de que não se encontra contaminado por qualquer tipo de vírus ou bactéria, ou que seja portador de algum tipo de enfermidade. E a ansiedade é tão grande que poucos são os que conseguem esperar pela avaliação do médico que requisitou o exame. A grande maioria, ao receber o resultado do teste, viola a embalagem e se concentra imediatamente no laudo, na expectativa de conseguir decifrar todos os termos técnicos ali contidos, tentando antecipar o diagnóstico que será dado pelo médico especialista. Praticamente, todos já fizemos isso. Provavelmente, você também, meu amado irmão, minha amada irmã. Assim são as pessoas, ansiosas e preocupadas em estar saudáveis, e sempre bem e em paz com o próprio corpo. Nos tempos atuais, então, essa expectativa é potencializada. Quando uma pessoa realiza o teste do coronavírus, diante da realidade catastrófica de mais de 1 milhão de pessoas infectadas e mais de 60 mil vítimas fatais somente no nosso país, e isso até o momento, existem as pessoas que evitam e até mesmo se recusam a ser testadas. Algumas não o fazem por fé em Deus. Outras por segurança no seu estado de imunidade e sanidade física. Mas a grande maioria por medo de testar positivo. Essa é a resposta que ninguém quer receber neste momento. Nas questões que envolvem a saúde, cada pessoa tem um tipo de reação particular e individual, mas todas têm o mesmo aspecto em comum. Não há quem busque para si a dor e o sofrimento. Mas nem sempre, meus irmãos, é o negativo que prevalece na preferência das pessoas. Por exemplo, nos testes admissionais para o ingresso em um novo emprego, com melhores perspectivas, sempre esperamos a resposta positiva. Quando informamos os nossos dados pessoais para nos submetermos a uma proposta de financiamento, todos queremos a aprovação final, que é a resposta positiva. Também, quando nos submetemos a um concurso público, ou mesmo a um exame vestibular, invariavelmente, todos queremos o positivo. Quando formulamos uma proposta de casamento, ou mesmo de namoro, a resposta esperada é sempre positiva. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que, de uma maneira geral, o positivo sempre prevalece sobre o negativo nas nossas preferências. Todos somos testados todo o tempo por Deus, mas nós, que cremos nele, sabemos que já fomos por ele aprovados, mesmo que tenhamos praticado algum ato que nos torne passíveis de disciplina, correção e açoite. Sempre contamos com a misericórdia do Senhor e o perdão que já nos foi concedido na cruz. Deus não está alheio, meus irmãos, a tudo o que pensamos e fazemos. E a justiça dele sempre se manifesta de forma imediata ou não, mas sempre, quando menos esperamos, a conta chega para ser paga, mesmo a despeito da aprovação final. Existem pessoas
principalmente os pagãos, que dizem que Deus é mau, mas dizem assim porque não conhecem o verdadeiro Deus. Eu nem falo dos ateus, que só abrem a boca para denegrir a imagem daquele que a tudo criou, inclusive a eles. Pelo que eles, ainda não crendo, terão de prestar contas no juízo final. Meus irmãos, existe uma realidade irrefutável. Desde a criação do mundo, Deus sempre se preocupou em orientar e conduzir o homem pelos caminhos corretos. Mas o ser humano sempre se rebelou contra as ordens de Deus. Por exemplo, nos dias de hoje, temos a Bíblia, a orientação de Deus deixada para todos aqueles que Ele criou. Mas quantos se dedicam a ler, a compreender e seguir a palavra de Deus? Muito poucos, meus irmãos. Alguns que leem não buscam compreensão. Outros compreendem, mas não querem seguir. As pessoas querem curtir a vida. Aí, quando chega a punição, julgam e condenam e até mesmo amaldiçoam ao Deus que nos criou não para curtir esta vida, mas para cumprir nesta vida com os seus planos e desfrutar sim da vida eterna com Ele. E com isso, meus irmãos, as pessoas trazem para si mesmo ainda mais correção. Nunca reclamem, meus irmãos, por receber a justiça de Deus, porque se alguém erra e não recebe a correção do Senhor, fica claro que não é filho, mas bastardo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 1 de Pedro 2, 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias a Deus. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, vemos ao profeta Daniel falando ao rei Belsazar, advertindo-o da iminente justiça de Deus sobre a vida dele. Belsazar, filho e sucessor do rei Nabucodonosor, nem mesmo diante da experiência vivida pelo seu pai, decidiu se humilhar perante o Senhor. Nabucodonosor havia se exaltado e se revestido de soberba, e foi derrubado do seu reino pela mão de Deus, e teve que padecer. Teve o seu coração feito semelhante ao dos animais,
e passou a habitar com jumentos monteses e a comer erva do campo, até que reconheceu que o Deus Altíssimo, o nosso grande Criador, tem todo o domínio sobre os homens. Belsazar, seu filho, não desconhecia esses fatos, mas mesmo assim, também não se humilhou perante o Senhor e profanou a santidade da casa de Deus, utilizando-se dos utensílios de ouro e de prata do templo para beber vinho durante um banquete. E ainda por cima rendeu louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, todos ídolos, numa atitude de total desprezo para com o único Deus verdadeiro. Então ele, Belsazar, foi examinado pelo Senhor e achado em falta para com Deus, ou seja, testou negativo para com o Senhor. E as consequências foram imediatas. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o Senhor enviou uns dedos de mãos de homem que escreviam, à vista de todos, na parede do templo real, uma mensagem que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim, que foi interpretada por Daniel como sendo um aviso do fim do seu reinado. E aquele dia, meus amados, foi também o fim da vida de Belsazar. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1, 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Malaquias 1, 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Meus irmãos, precisamos tratar com muito respeito as coisas que são de Deus, porque nada passa despercebido aos olhos dele, aos ouvidos dele. E quanto a nós, filhos de Deus, que o tememos e trememos diante da sua presença, estamos sempre buscando agradá-lo e conseguir uma avaliação positiva. Não foi a primeira vez que o Senhor aplicou a sua justiça de forma imediata, diante do trato inadequado com as coisas dedicadas a ele. Uzá foi morto diante do Senhor quando estendeu a mão para apoiar a arca da aliança, que ameaçava cair no momento em que os bois que a conduziam tropeçaram. Somente os levitas poderiam transportar a arca, e assim mesmo tinham que mantê-la sustentada por varas, sem tocá-las.
Obviamente, meus irmãos, a intenção de usar foi das melhores. Ele percebeu que a arca se tombava e que ia cair, e tentou protegê-la da queda. Mas ele não tinha permissão para tocar na arca, e isso provocou a ira de Deus. Mas será que Deus foi injusto com Uzá? Não, meus amados irmãos. Deus é sempre justo. E a sua santidade precisa ser preservada. Uzá experimentou a morte carnal, mas certamente não a espiritual. Perdeu a vida terrestre, mas certamente não a vida eterna. A Bíblia nos ensina que Deus sonda os corações e prova os rins. 1 de Crônicas 13, 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Salmo 7, 8. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim já a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Louvado seja o Senhor. Existem muitas pessoas, meus irmãos, questionando a Deus e a sua justiça, e automaticamente testam negativo para Jesus. Meus amados, Deus é o Criador e nós as criaturas. Quem somos nós para questionar o grande Deus? Isso é um pecado gravíssimo. Nós não estamos à altura de Deus e não temos condições de julgar a Ele. Uma vez, meus irmãos, conversando com uma pessoa que está no Espiritismo, perguntei qual a razão daquela escolha tão estranha. Ela me respondeu assim: é porque essas almas são de pessoas que morreram e deixaram coisas pendentes neste mundo, e alguém tem que ajudá-las a resolver. Vejam, meus amados, o tamanho do desconhecimento. A palavra de Deus nos ensina que esses supostos espíritos são, na verdade, demônios enganadores. Porque não existe espírito de mortos pairando sobre a terra. Quem morre é logo encaminhado para o juízo. Então, quem está nessa prática do espiritismo já começa com um grande problema, porque se aliou aos inimigos de Deus e se constituiu traidor do Deus Criador. Em seguida, quem pensa dessa forma está se intitulando mais justo do que Deus. É como dizer: Deus fez errado, então eu vou corrigir. Vou fazer melhor do que Deus fez. Aí, meus amados, não tem como evitar o resultado negativo aos olhos do Senhor e as suas subsequentes sanções. Isaías 29, 16.
Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Meus irmãos, todos os que cremos em Deus, queremos estar positivos diante dele. Então, precisamos ficar muito atentos com relação a atitudes e comportamentos que desagradam ao nosso Senhor. Muito embora algumas atitudes possam até parecer simples para nós, elas podem não ser nada simples para Deus. A visão de Deus não é como a nossa. Precisamos entender que Deus vê o mundo e as pessoas de forma diferente de nós. O homem vê apenas o exterior, mas Deus examina o que está lá no fundo de cada ser, onde nem nós mesmos conseguimos chegar. Também precisamos considerar, meus irmãos, que Deus é perfeito e nós não. Então, se queremos melhorar, se queremos ser melhores a cada dia, temos que buscar sempre seguir o que é perfeito, mesmo conscientes de que nunca chegaremos à perfeição. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meus amados irmãos, atitude é aquilo que a gente pensa, que a gente crê, e comportamento é aquilo que a gente faz. Normalmente, uma atitude muito forte induz a pessoa a um comportamento conforme, ou seja, a proceder de acordo com aqueles princípios. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, praticamente todo mundo está convicto de que fumar faz mal. E, no entanto, o mundo está repleto de fumantes. A maioria das pessoas crê que Deus existe e que seremos julgados no final por tudo o que fazemos nesta vida. Mas a realidade, meus irmãos, é que poucas pessoas estão procedendo de forma a conseguir a aprovação do Senhor. As pessoas querem ser aprovadas, mas não fazem por onde merecer essa avaliação.
Precisamos compreender, meus irmãos, que o problema está dentro de nós. Não está no nosso vizinho, nem no nosso irmão. E muito menos em Deus. E se está em nós, meus amados, somos nós mesmos que temos que resolvê-lo. Existem dois tipos de atitudes e comportamentos que o Senhor nos inspirou para comentarmos nesta ministração. Por alguma razão Ele o fez. Oremos ao Senhor, meus irmãos, para que isso seja imediatamente eliminado das nossas vidas. Estamos falando de rebeldia e soberba. Em princípio, rebeldia e soberba podem parecer simplesmente duas atitudes inconvenientes. Mas quando nos aprofundamos na análise, ampliamos a nossa visão e captamos a visão de Deus, entendemos a razão da rejeição que o Senhor tem por elas. Rebeldia, que é um pecado, que fique bem claro, meus irmãos, significa desobediência, reação contrária, indisciplina, desafio à autoridade, ou seja, significa tudo o que o Senhor não espera de nós com relação a Ele. Mas será que existe rebeldia entre o povo de Deus? Não deveria, não é mesmo? Mas infelizmente, meus irmãos, a resposta é sim. Existe muita rebeldia. Aliás, sempre existiu. E sempre foi uma das causas da ira de Deus e das sanções aplicadas sobre as vidas dos homens. Quando nos rebelamos contra Deus, estamos pagando com o mal todo o bem que Ele nos faz, o amor que Ele tem por nós, e negamos o seu primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus nos revela ainda, meus irmãos, que a rebelião, que é um ato de rebeldia, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Vejam a gravidade dessa atitude aos olhos de Deus. Muitos irmãos repudiam e condenam a feitiçaria, mas, no entanto, estão na rebeldia, que para Deus é a mesma coisa. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Salmo 107, 10. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram
e não houve quem os ajudasse. Meus irmãos, mas quando é que nós nos rebelamos contra Deus? Quando o Senhor nos dá mandamentos e nós não lhe damos importância. Quando o Senhor manda que lhe prestemos culto, mas a nossa preguiça, ou o capítulo final da novela, ou mesmo a partida de futebol, falam mais alto. Quando o Senhor manda que perdoemos aos nossos irmãos, mas as pessoas não conseguem liberar o perdão e não conseguem pedir perdão. E continuam, meus irmãos, aplicando o castigo da indiferença ao irmão que irá viver junto conosco no céu. Quando o Senhor manda que devolvamos os dízimos para poder manter a sua obra de divulgação do Evangelho, e as pessoas buscam todo tipo de justificativa para descumprir e não devolver a Deus o que é de Deus. Uns dizem que os dízimos são do Antigo Testamento. Outros, que os dízimos têm que ser entregues somente aos levitas. Enquanto isso, meus amados, a obra de Deus segue aqui e em toda parte do mundo, esperando para prosseguir. Nos rebelamos também, meus irmãos, quando Deus diz que devemos viver em santidade, mas as pessoas insistem em pular o carnaval, em buscar orientação no ocultismo e praticar o adultério e a fornicação. Quando Deus manda ler a Bíblia, comer o livro da Bíblia, estudar e procurar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas as pessoas não se empenham em conhecer a Deus e nem mesmo ler a Bíblia, porque não conseguem ver lá em frente, porque não tem visão espiritual. Há rebelião também, meus irmãos, rebeldia. Quando Deus nos entrega o seu Novo Testamento, através de Jesus, o tratado da sua graça, o caminho para a salvação eterna, a vida pela fé nele, em Jesus, declarando que a lei se terminou, mas as pessoas insistem em viver pela lei de Moisés, na prática do judaísmo, ao invés do cristianismo, negando a Jesus e oferecendo a Deus o que ele não quer receber. E essas pessoas ainda dizem que são salvas. Salmo 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um
segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Apocalipse 10, 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 4, 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Glórias a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, agora eu falo de mim mesmo. Muitos irmãos comentam e reclamam porque eu não entro nos grupos de discussão bíblica. E é verdade, eu não entro mesmo. Mas isso não é soberba, é sabedoria de Deus. Veja uma instrução do apóstolo Paulo a Tito, no trecho que iremos apresentar em seguida. O meu chamado, meus irmãos, não é para debater, e sim para pregar, para ensinar as verdades de Deus. E o Senhor me preparou para isso. Ele me capacitou, me deu o dom e a sabedoria. E também vou ser sincero, meus irmãos. Pelo que eu tenho visto de argumentação sem fundamento, opiniões pessoais em lugar da palavra de Deus, pessoas defendendo a lei de Moisés, falando sempre do Jesus homem e do Jesus morto, sem qualquer menção do Jesus ressuscitado e glorificado. Não dá para discutir nem debater, meus irmãos. As pessoas estão mais preocupadas em difundir o evangelho que elas adotaram para si do que conhecer a palavra da verdade de Deus. Para participar de uma discussão ou debate produtivo, é necessário que se tenha um mínimo de conhecimento. Senão, é perda de tempo mesmo. Discussão, meus irmãos, é quando temos dois lados, duas ou mais pessoas com o mesmo nível de conhecimento. Quando existe um desnível, meus irmãos, então não pode ser discussão. Tem que ser ensinamento. Então, um fala e o outro tem que ouvir, e sempre conferindo tudo com a Bíblia, para aprender. Sem humildade, meus irmãos, ninguém consegue aprender. Então, tudo mais é soberba, que é justamente a outra atitude condenável que iremos comentar em seguida. Mas aquele que ensina também não pode dar vazão à altivez e ao orgulho.
e tem que estar muito seguro do que está ensinando. É preciso compreender que toda sabedoria e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Foi com muita humildade, meus irmãos, para ouvir, pesquisar e seguir a Deus, que eu cheguei ao conhecimento que tenho hoje. E isso não é para a minha glória, é para a glória do meu Senhor e Salvador, para a glória de Jesus Cristo. Toda a minha exaltação sempre foi para Jesus e sempre será, porque até mesmo a minha humildade foi dada por Ele. Deus me livre de tocar na glória de Deus. Tito 3:9. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. 1 de Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus amados, soberba, que também é pecado, significa altivez, arrogância e orgulho. E é um sentimento malicioso de superioridade, uma pretensão de ser alguém especial, de estar em uma condição melhor, mais elevada, levando sempre a manifestações sem fundamento. Mas por que a soberba é tão rejeitada pelo Senhor? Vamos entender primeiramente, meus irmãos, que existem dois tipos de soberba. O primeiro corresponde à soberba entre os homens, entre os irmãos. A palavra de Deus nos revela que todos somos iguais perante o Senhor. Então, não podemos discriminar qualquer pessoa. O Senhor não aceita a discriminação. Mesmo sendo filhos de Deus, escolhidos de Deus e predestinados para a salvação, não tivemos qualquer mérito para tudo isso. Tudo foi feito pelo amor e pela graça do Senhor. Então todos somos criaturas de Deus e não há por que alguém se exaltar perante os irmãos. O
O segundo tipo de soberba, meus amados, é a altivez do homem em relação a Deus, o que é um pecado ainda mais grave. É quando as pessoas se exaltam e tentam competir com Deus, ou ainda se consideram maiores do que Deus, mais sábios do que Deus, e tentam julgar ao Senhor, ou redefinir, segundo a sua conveniência, o que Deus, com sabedoria divina, já previamente definiu e estabeleceu. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. 1 de João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus irmãos, mas quando é que se manifesta a soberba entre o povo de Deus? Quando alguns irmãos rejeitam a soberania de Deus e tratam as coisas de Deus como se nós fôssemos iguais a Ele e Ele igual a nós. E colocam a Deus no mesmo patamar que eles e até mesmo abaixo deles. Quando as pessoas declaram que são salvas pelo seu livre-arbítrio, que não é bíblico, e sim pura ficção proveniente do maligno, estão negando a predestinação de Deus, que é bíblica e reflete a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Esses irmãos estão colocando ao Deus Altíssimo na condição de servo do homem. Imaginem, irmãos, o homem vive a sua vida como quer e depois no final diz: Deus, eu escolho a salvação. Então Deus responde: muito bem, meu Senhor, venha para a salvação. Eu estava morrendo de medo, roendo as unhas e orando a Deus para que você não escolhesse ficar do lado de Satanás. Não podemos brincar, meus irmãos, com as coisas de Deus. Não brinquemos com as coisas de Deus, meus irmãos. Outros irmãos dizem: eu não acho que Deus predestinaria alguém para o inferno. Meus amados irmãos, não importa o que as pessoas acham, importa, sim, o que Deus
nos informa na sua palavra. Foi para isso que ele nos deixou a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia, então embarcam nas fantasias e delírios do inimigo. No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, tanto o rei Nabucodonosor quanto seu filho, rei Belsazar, foram alvos da ira de Deus devido à sua soberba. Nabucodonosor ainda se arrependeu e foi conservado em vida. Mas Belsazar foi alcançado pela ira de Deus e foi morto na sua arrogância. A soberba dos homens está presente ainda, meus irmãos, quando as pessoas, além dessa questão do livre-arbítrio, que não tem o menor sentido, porque não está na Bíblia, tentam contradizer a Deus. Existem irmãos que, por não gostar ou não concordar com algum versículo bíblico, dizem: ah, Deus se equivocou. Vejam bem, meus irmãos, a expressão da arrogância. Esses irmãos preferem atribuir o erro a Deus do que assumir que o erro está neles mesmos. A Bíblia não contém erros nem contradições, meus irmãos, porque Deus não erra. Fazer esse tipo de afirmação é uma indicação de que não conhece a Deus e nem a palavra dele. A soberba do homem também desponta quando as pessoas se recusam, meus irmãos, a trabalhar na obra de Deus, a servir no templo, ou, servindo, rejeitam as atividades mais simples, alegando que isso é tarefa para outros irmãos, insinuando que está em um patamar mais elevado para realizar atividades mais nobres. Meus amados, aquele que negar a Jesus será negado por ele diante do Pai. É preciso, meus irmãos, que tenhamos a consciência de que rebeldia e soberba não entram no céu. Tentar assumir o lugar de Deus ou tentar ser igual a Deus é algo que já foi tentado no passado. Sabe por quê, meus amados irmãos? Veja no trecho que apresentaremos a seguir quem testou negativo para Deus. E olha o resultado. Eu não creio que você vai querer segui-lo. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glórias ao nosso Senhor. Meus irmãos, a revelação do novo tratado da graça de Jesus está nas epístolas do apóstolo Paulo. Está na Bíblia. Tanto nas nossas quanto nas Bíblias de vocês. É preciso, meus irmãos, conhecer, mas não estacionar no Antigo Testamento. É preciso sair do Antigo Testamento, porque já passou. É preciso, meus irmãos, sair do Jesus homem, ou do Jesus crucificado ou morto, e passar a compreender e seguir o Jesus ressuscitado e glorificado. Ele já não é mais homem e tampouco está morto. Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Porque senão, meus amados, não teríamos a menor chance de salvação. Jesus deixou, meus irmãos, as cartas de Paulo como parte integrante da Bíblia, para que todos leiamos e aprendamos como é a forma que ele deseja que nós vivamos nessa vida presente, em espírito, na sua graça, pela fé em Jesus. Essa é a doutrina para nós gentios, o único evangelho verdadeiro. Desafiar a Deus, meus irmãos, é uma tolice. Até mesmo porque a justiça de Deus nunca falha. Todos os mandamentos deixados pelo Senhor para nós são para a nossa orientação, para que possamos viver em paz neste mundo e conquistar em graça e em paz a nossa eternidade com Ele. Quem está dentro das diretrizes deixadas pelo Senhor sempre testa positivo quando avaliado por Ele. Deus espera receber o amor e a fidelidade do seu povo, que cada um seja sempre encontrado fiel. Os ímpios, meus irmãos, estão sempre no negativo. E todos sabemos qual o destino que está reservado para eles. Mas nós, povo de Deus, não podemos proceder como os ímpios. Então não podemos nos deixar influenciar pelo mundo, ou pelas nossas vontades, ou pela nossa carne. Estudemos a palavra de Deus, conheçamos as verdades de Deus e a vontade dele para nós, e nos posicionemos aí, meus irmãos, no centro da vontade dele. E então podemos ser testados, examinados, pesados e avaliados a qualquer momento pelo Senhor. E o nosso resultado, meus amados, tanto nos dias atuais
como no juízo final, será sempre positivo. Então estaremos aptos a habitar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus. Esse é o maior objetivo nas nossas vidas, meus irmãos. É a nossa meta. Quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos, na sequência, apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar, se você estiver em um computador, ou tocar, se você estiver no celular ou tablet, na imagem circular, com a minha foto, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saiam do nosso canal. Fiquem conosco. Aproveitem para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o nosso Deus altíssimo, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor.